E aí galera, aqui quem falou é DS e hoje eu vim trazer mais um recap pra vocês. Galera, batemos a meta dos 50 inscritos e eu sou muito grato a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio. Mas não vamos parar por aí. Senta o dedo no like e vamos bater a meta dos 100 inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Num certo dia, Haruto estava em seu quarto quando ouviu algumas pessoas correndo bastante agitadas. E quando ele verificou, percebeu que toda essa agitação era devido a vários homens que estavam feridos depois de uma feroz batalha. Sendo que o líder desses homens era o seu pai. E ao perguntar para ele o que tinha acontecido, o seu pai disse que ele e seus soldados foram verificar uma onda de ataques de bandidos que estavam acontecendo nas províncias da cidade, mas acabaram caindo numa emboscada. Apesar de todo o preparo que tiveram, eles não conseguiram prever nada, e isso tudo deixou seu pai muito decepcionado consigo mesmo. Quando Haruto estava indo para o seu quarto, a pedido de seu pai, a Flay zomba dos soldados por terem sofrido tanto com meros bandidos, e pergunta o que o Gold, que é o pai do Haruto, estava fazendo nessa hora. Mas ao ver isso, o Haruto ficou muito irritado e mandou a Flay se calar. E enquanto o Haruto caminhava para dentro de casa, ele curava todos os feridos que estavam ali. Um pouco mais tarde, o Haruto acorda no meio da noite e resolve sair para tomar um ar, mas ele dá de cara com a Flay. Ao perguntar o motivo dela estar ali, ela não respondia. Foi aí que ele se lembrou da ordem que havia dado para ela, porém ela levou a sério demais. Ainda assim, nosso prota se desculpou e autorizou que ela voltasse a falar. Em seguida, eles vão verificar quem eram os responsáveis por aquela emboscada que seu pai sofreu. E depois de procurar em diversos lugares na cidade e não encontrar nada, eles avistam um grupo suspeito. Apesar de algum desses caras parecerem ser apenas soldados comuns, a Flay diz que alguém ali poderia estar entregando informações internas aos bandidos. E ao saírem para interrogar esses caras, nem o Haruto e nem a Flay perceberam que a pequena Char estava observando eles. Enquanto isso, os bandidos responsáveis pelo ocorrido estavam orgulhosos e comemoravam a vitória sobre o pai do Haruto, apesar do plano não ter sido 100% eficaz, pois o pai do Haruto havia escapado. Sem que eles percebam, o Haruto aparece, deixando todos eles paralisados com uma magia de barreira. E ao perceberem que o Haruto não é um garoto comum, eles respondem às perguntas do nosso prota, dizendo que são do Império Vizinho e se infiltraram disfarçados de bandidos. Ouvindo isso, o Haruto percebe que não daria para realizar esse plano sem a ajuda de uma autoridade equivalente ao do seu pai. E logo um dos caras confessa que tiveram a ajuda de alguém, mas que nem eles mesmos sabem quem é esse cara. Depois de conseguir todas as informações possíveis, o Haruto pede para que a Flay coloque fogo em toda a fortaleza deles. E mesmo eles dizendo que vão recuar, nosso prota diz que jamais os perdoariam por terem feito uma emboscada para o seu pai. Enquanto estava indo embora, Haruto está pensando que apesar de não saber muito sobre os soldados e o conflito do Império, ele não precisaria ter misericórdia, pois eram eles que estavam começando tudo isso. E através de uma carta anônima, explicará para o seu pai o que havia acabado de acontecer com os bandidos. Após o pai do Haruto ser informado sobre o ocorrido, ele pede para que uma investigação seja feita. Apesar do pai do Haruto já esperar que esses caras não fossem apenas bandidos, ele não imaginava que o Império estaria envolvido nisso. E isso era justamente o que ele mais temia. Em seguida, Charlotte pergunta para ele quem havia lidado com os bandidos. Em resposta, seu pai diz que diante de tamanha brutalidade e controle sobre o elemento fogo, poderia ser a Flay, pois ela é muito mais poderosa que ele e conseguiria tranquilamente fazer algo desse nível. Ao ouvir as palavras do seu pai, a Charlotte diz que se lembrou de fazer uma coisa, porém ela estava se perguntando quem o seu irmão realmente era, indo em seguida perguntar diretamente para a Flay, pois assim que ela avistou a Flay e o Haruto saindo do castelo voando, ela foi até o quarto do seu irmão e encontrou ele dormindo, mas ela não havia sentido aquela presença sombria que geralmente sentia ao chegar perto dele, afirmando com toda certeza que haviam dois Harutos. Mas a Flay não estava disposta a responder nada para Charlotte e pergunta se ela estava batendo bem da cabeça. Depois da garotinha insistir mais ainda, a Flay percebe que já não adiantava mais esconder, revelando que o que a Charlotte sente era na verdade a poderosa mana que o Haruto tem, pois mesmo quando ele era apenas um bebê, já excedia em muitos limites humanos, e mesmo a Flay sendo uma demônia poderosa, jamais poderia alcançá-lo. Mesmo a Flay revelando esses detalhes, ela diz que não pode falar para Charlotte quem o Haruto realmente é, e diz para a pequena Char que se ela se preocupar demais com detalhes, ela nunca se tornaria uma adulta. Informando Haruto o que havia acontecido, ele se impressiona pela pequena Char já ter reparado tantas coisas, e resolve reconfigurar as magias que ele já tinha conjurado para que ele possa vigiar a pequena Char ainda melhor. Apesar dele ter feito isso, na verdade foi a sua irmã que passou a vigiá-lo, não importasse aonde ele fosse. Num certo dia, durante o café da manhã, a mãe do Haruto informa que ela e a Charlotte vão a um festival, e já sabendo no que isso iria dar, o Haruto pede para que a Flay vá junto, mas depois dele ouvir a sua mãe dizendo que não via a Flay já tinha alguns dias, ele se lembra que tinha pedido para ela ir intimidar os monstros nos arredores, para eles não atacarem as cidades e nem as vilas. Enquanto isso, a Charlotte continuava atenta a todos os atos do Haruto. Num determinado momento, enquanto nosso protagonista
Darcy estava em seu quarto, o alarme de uma das barreiras começa a tocar, e se tratava de uma barreira de vigia que ele tinha colocado na Charlotte, pois o que ele temia estava acontecendo. A sua mãe e a sua irmãzinha estavam sofrendo um ataque, e mesmo estando longe delas, ele usa uma magia de barreira para se comunicar com a Charlotte, indicando a ela um lugar seguro para ela e sua mãe se abrigarem. Ao seguir as instruções da sua filha, a Natália percebe que alguém pode estar orientando a pequena Char, pois não haveria como ela saber todos esses caminhos. Depois que elas chegaram no local para se esconder, a mãe do Haruto pede para que a Charlotte fique naquele local, enquanto ela vai se encontrar com a misteriosa pessoa que estava ajudando elas, pois pelo fato dessa pessoa estar ajudando elas, ele deve ser algum tipo de herói da justiça. Mas ao sair da caverna, ela já dá de cara com os bandidos, e temendo que ela seja capturada, ela toma uma medida drástica e tenta tirar a sua própria vida. Mas no momento que ela estava prestes a conseguir fazer isso, a faca é destruída, e depois de deixar a Natália inconsciente, o Haruto chega. Extremamente irritado, o Haruto desmaia todos esses caras jogando eles contra as árvores, e depois de modificar a sua voz com magia, ele vai até a Charlotte. Porém, a Charlotte reconhece que aquela aura era do Haruto, e antes que ele pudesse ir embora, a Charlotte vai até ele. Ao ver que era mesmo o Haruto que estava ali, a pequena Char pergunta para ele se ele era mesmo o herói da justiça, o que deixou nosso prota sem reação, pois além de fazer uma pergunta estranha dessas, era a primeira vez que a Charlotte conversava com ele. Sem se importar muito com as consequências, ele responde que sim, o que deixou a Charlotte toda entusiasmada com isso, afirmando em seguida que ela estava totalmente errada em relação ao Haruto, mas ele pede para que ela mantenha isso em segredo. Durante a noite, o pai do Haruto recebe as notícias sobre o ocorrido, através de mais uma carta anônima que o nosso prota escreveu, e diante de todos os fatos, ele estava muito grato por esse tal herói da justiça. E ao perguntar o que Haruto achava de tudo isso, nosso prota responde que deve ser alguém que está do lado deles, mas depois de falar que se os soldados imperiais voltassem a atacar, esse herói da justiça daria um jeito neles, o pai do Haruto questiona como ele sabe de tudo isso, mas o Haruto dá um jeito e desvia o assunto. Após o seu pai perceber quem poderia estar ajudando o império rival nesses ataques, a Charlotte chega junto com a Flay e a Natália, e depois de dar um abraço no seu pai, a Charlotte vai correndo abraçar o Haruto, deixando os seus pais se perguntando desde quando eles eram tão próximos. Mas a Charlotte disse que só dependia das circunstâncias, e que naquele momento ela ama muito seu irmão, deixando eles mais confusos ainda, e a Flay toda irritada por toda essa intimidade repentina com o nosso protagonista. É isso aí, galera. Essa foi a segunda parte e em breve estarei trazendo a terceira para vocês. Para você que chegou até aqui, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.